Primeiro, eu queria sua repercussão sobre isso que a gente acabou de descrever, né? Essa ação do Flávio Dino, que pode mexer muito com a situação no Congresso, inclusive com o sucessor do Lira, né? E lembrando, gente, daqui a pouco tem mais notícia que a gente vai trazer, né, Ana Prestes? A história misteriosa do avião da Embraer que caiu, vai tudo lá para frente no programa. Mas, Plínio, comecemos por isso, então. Pois é, eu achei o tema super acertado do programa hoje, viu, Azaniana? Porque o Lira é uma questão que, assim, hoje é que a gente começa a entender alguns nuances, por exemplo, por que o Flávio Dino foi para o Supremo Tribunal Federal? O Dino é uma pessoa de extrema confiança do Lula, né? De extrema confiança, os dois têm uma relação de muitos anos. E o Dino, antes de tudo, sabe onde está o grande problema de governabilidade hoje no Brasil, que se chama Congresso Nacional e especialmente Câmara dos Deputados, né? O que aconteceu com o Lira, né? Para o Lira sair do nada de um cacique de um partido que é um partido, talvez o partido mais fisiológico que a gente tem hoje no Brasil, é o PP. Lembrando que o PP é o progressista, né? O PP é oriundo do malufismo, né? De toda aquela questão do rouba mais faz. Então, esse é o partido que colocou o Ciro, o Bolsonaro colocou o Ciro Nogueira, que é o presidente, na Casa Civil, como ministro da Casa Civil, naquele grande acordo que houve para a cooptação da base. O Bolsonaro praticamente terceirizou o governo nas mãos do Ciro Nogueira, que era o presidente do PP, é o presidente do PP, né? E começou a governar, era inclusive chamado por ministros de presidente de fato. Por exemplo, o Paulo Guedes, que é o super-ministro da Economia, ele despachava diretamente, viu, Ana, com o Ciro Nogueira, porque o Bolsonaro sempre foi um autoconfesso ignorante em economia. Então, as reuniões do Paulo Guedes com o Bolsonaro era igual com aquelas crianças que você está conversando, ele está fazendo outra coisa, sabe? Igual com as pessoas disléxias, ele não entende. Então, ia lá com o Ciro Nogueira. E nesse processo, o Arthur Lira foi alçado à presidência da Câmara como numa estratégia de cooptação do Centrão através do quê? Da compra desses deputados pelo orçamento secreto. Essa é a grande questão. O Dino sabe que o grande esquema de corrupção do governo Bolsonaro está na Câmara, né? Nessa estratégia de que o Lira, inclusive, através do Luciano Cavalcante, que era o ex-assessor dele, que foi demitido às pressas ali, e é interessante, quando a gente fala de Luciano Cavalcante, ele foi levado para o Lira, para a assessoria, né, pelo Lira, mas ele era assessor da presidência do PP na Câmara. Então, ele tinha todo o esquema, inclusive ele fazia parte do grupo de WhatsApp, né, Azenha, do kit robótica. Então, esse kit robótica que teve ação, inclusive teve ação, eu vou até trazer uma imagem aqui, pedir licença para vocês, vou compartilhar uma tela aqui, de um documento que foi encontrado na casa do Wanderson, que é o motorista que levava o Luciano Cavalcante para lá e para cá, e que foi justamente o motivo da ira do Lira, né? Que é esse aqui, ó. Como é que eu coloco aqui maior? Não sei, hein? Depois, se você puder me ajudar aí, Azen, acho que é aqui, né? Aqui. E deixa eu. Aqui que eu compartilho. Onde está esse documento aqui? Deixa eu ver. Isso, é isso aí mesmo. Né? Bom, aqui, ó. Opa! Opa, aí. Espera Então, aí, vamos explicar direitinho, Plínio. Explica as pessoas, os nomes das pessoas, porque tem gente que está chegando agora e não entende. Você está falando do Luciano, que é o cara que articulava, foi mencionado pelo Glauber Braga. o Luciano Cavalcante era o principal assessor do Lira e do PP na Câmara. Né? Teve uma operação da Polícia Federal, levantar aqui quando foi exatamente, foi em 2023, né? Em junho de 2023, que ele foi alvo,
o Luciano Cavalcante, e o Wanderson, que é o motorista, que fazia todo o leve trás do Lira, para cima e para baixo, né? E na casa do Wanderson foi encontrado esse papel, né, que foi retirado de dentro do carro, onde tem 11 vezes o nome Arthur, com TH, que é o mesmo do Arthur Lira, seguido de valores e de locais onde teriam sido pagos isso aí. Gente, isso aí causou uma ira do Arthur Lira, que começou uma ofensiva na justiça. Inclusive, o Lira, ele chegou a processar o delegado que estava fazendo a investigação. Olha para ver onde ele tinha o poder. Todo esse sistema de corrupção dos kits, chamados kits robóticas, foi montado com o orçamento secreto entre 2019 e 2022 e, desviou uma grana muito grande. Para vocês terem uma ideia, esse valor aí, 420 mil, que aparece aí do total, isso daí é referente às despesas de um mês do Arthur Lira, que a Polícia Federal acredita que eram pagas com esse dinheiro. 420 mil, é isso? Despesas pessoais, viu, Azen? Inclusive, de, assim, hotel em São Paulo, que ele vinha fazer viagem para fazer o quê? Negociação com a base, com deputados da base, fazer todo o sistema de cooptação. Então, o Flávio Dino, ele sabe onde ele está mexendo. A grande questão é que o Flávio Dino não sabe onde ele está mexendo. Porque dentro do esquema do orçamento secreto, criou-se um sistema de corrupção que, olha, gente, ele é criminoso de duas formas. Né? Uma, que ele alimenta aquela velha estrutura de corrupção onde você tem a distribuição da propina na base. Então, isso foge um pouco dos olhares, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Porque o que acontece? Quando você pega lá, que nem o Lira tinha o poder na Codevasf, não é? O PP sempre foi, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, que financia muita obra, por exemplo, de furar poço de água no Nordeste. Então, você monta um esquema como o Lira montou com kits robóticas, como empresa, daí, com várias prefeituras, chega lá, então, daí, vamos furar um poço, vamos colocar o kit robótica na escola, daí fica 20 mil para esse, 30 mil para esse, 40 mil para esse. E esse grande esquema de corrupção tem esse lado, porque o que acontece? Quando acontece algo na prefeitura, quem tem a responsabilidade de abrir a investigação é o Ministério Público local, é o promotor. Gente, e geralmente os promotores dessas pequenas cidades são totalmente cooptados pelo Poder Executivo. A gente sabe disso. Plínio, vamos dizer que é um esquema inteligente esse do Lira, hein? É corrupto, mas é sacado, né? E ele achou que ele era mais esperto que o Flávio Dino. O Flávio Dino está demonstrando que o Flávio Dino sabe exatamente tudo o que está acontecendo e onde. O Flávio Dino foi governador de estado, né, Ana? E Azen, ele sabe como é que funciona esse aqui, do Maranhão. Né? E antes de ser governador, ele foi deputado, ele já disputou aí o orçamento, emendas também, sabe o rito da formação das emendas, né? Então, ele conhece então, todo o rito. O que o Flávio Dino está fazendo? A partir puxando essa linha do Arthur Lira, ele está trazendo essas investigações que pululam aí. Se a gente for pegar, todo o Ministério Público Municipal tem uma ação contra isso, só que isso não vai adiante. Para trazer isso dentro de um grande pacote de corrupção, né, que foi conduzido através dessa negociata do Centrão com o Bolsonaro, que tinha o Arthur Lira como grande figura. Grande figura, tinha não, ainda tem. E por isso ele ganhou tanto poder. Eu acho que isso é interessante a gente trazer, porque é o que eu falei, lesa de duas formas. Lesa lá no nicho, na cidade, onde o dinheiro vai, e lesa o governo federal, porque qual a grande dificuldade hoje, Aninha, por exemplo, do Lula, montar um projeto de nação que a gente, por exemplo, possa criar um grande projeto de educação, porque as verbas foram pulverizadas através do orçamento secreto. Então, quem mandar... Eu lembro que tinha a grande questão que aconteceu no Bolsonaro,
Os deputados do orçamento secreto, eles despachavam direto com os ministros. Eles iam na pasta da educação lá, que era aquele pastor, inclusive, que foi preso naquele esquema de propina, que é um outro esquema de propina também, que funcionava dentro do Ministério da Educação, né? Milton Ribeiro, pastor Milton Ribeiro, eles iam lá para falar assim, não, eu quero comprar um ônibus escolar. Isso é um esquemão que existe também, um ônibus escolar lá para a prefeitura. Gente, se você tira o dinheiro do orçamento do Ministério da Educação para aplicar em ônibus escolar, para dar para deputado, você tira o poder do governo de conduzir esse orçamento para um projeto maior de educação no país. Essa é a grande questão. Então, estruturante, né, Plínio? Você está se referindo a projeto estruturante, não dá para fazer política estruturante assim. E daí as pessoas caem naquela grande questão, mas o governo Lula precisa conduzir um grande projeto na educação. Gente, para conduzir um grande projeto na educação, hoje você tem que tirar o orçamento das mãos da turma do Arthur Lira. Não é do Congresso Nacional, é da turma do Arthur Lira, que fez essa grande negociata durante o governo Bolsonaro e que assumiu esse orçamento secreto e que, por isso, Lira fez essa costura para colocar o Hugo Mota. Porque a grande questão, o Hugo Mota, que é um filhote do Eduardo Cunha, que depois foi criado, foi adotado pelo Arthur Lira, e vai ser colocado na presidência da Câmara para dar sequência a esse grande projeto de corrupção, talvez o maior que já existiu nos últimos tempos, chamado orçamento secreto, que é parte do grande conluio que houve do governo Bolsonaro com o Centrão. Então, acho que é isso que o Flávio Dino está mirando, viu, a Zenha e Ana? O Plínio quebrar isso, né? Mas é muito difícil, porque a composição da Câmara ela é propícia para continuar esse esquema, né? A grande virada pode vir em 2026, se você tiver uma eleição que realmente desloque um pouco, pelo menos, esse grande poder que eles acumularam ao longo desses anos, que foi... Teve um momento que o governo Bolsonaro largou, cuida vocês mesmos, e aí vem a eleição, e quando o presidente Lula sai das urnas, ele sai das urnas com esse Congresso muito adverso, muito longe do que precisava ser para ter realmente uma base do governo. Muito diferente de uma Cláudia Sheinbaum, que saiu com quase 2/3 do Senado, quase 2/3 do parlamento, que é a presidenta do México, né, por exemplo. Então, esse é o grande entrave do Brasil hoje.